cada um aqui, por cada necessidade, consciente e inconsciente, por aquilo que precisamos e ainda não nos demos conta. Que o Senhor venha a nos instruir, a nos direcionar, a falar aos nossos corações, porque nós queremos pedir isso, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Bom, o texto que nós vamos servir e aprender dele está aí projetado, Filipenses 3, versículos 18 e 19, esse texto diz: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Esse é o texto, um texto duro, um texto que fala de inimigos da cruz de Cristo. E quando se fala de inimigos da cruz de Cristo, supõe-se que existem amigos da cruz de Cristo. E é melhor estar do lado daqueles que são amigos da cruz de Cristo do que do lado daqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E eu sei que você deve estar pensando, o que faz alguém ser inimigo da cruz de Cristo? Mas é uma pergunta que eu quero responder mais adiante. E não é a primeira vez que Paulo fala dessas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Ele diz no texto que ele já havia falado com estes irmãos e agora estava repetindo. E não repetia como um alerta qualquer. Paulo diz que ele está repetindo e voltando ao assunto com lágrimas. Havia dor no coração do apóstolo Paulo quando ele falava do comportamento daqueles que vivem como inimigos da cruz de Cristo. E aí nós ficamos a pensar, quem são esses inimigos da cruz de Cristo? Eu tenho duas suspeitas, eu quero compartilhar com você essas duas suspeitas. Aqueles que estão acompanhando a nossa reflexão do Novo Testamento, principalmente quando a gente lê a carta aos Gálatas, carta aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios, a gente sabe que existe um problema na igreja cristã que estava nascendo, que estava se estabelecendo, que era a presença do que nós chamamos de judaizantes, que vinham de Jerusalém sobretudo. O cristianismo, quando nasceu, ele teve uma grande ameaça daqueles que pensavam que o cristianismo precisava de um aporte do judaísmo. Eles queriam criar um misto de judaísmo e cristianismo. E aqueles que são chamados de judaizantes tentavam dizer: Jesus é o Messias, mas ele precisa de Moisés. A salvação, portanto, dependia de Jesus e de Moisés. Assim diziam os judaizantes. E Paulo e os demais apóstolos, e nós dizemos, Jesus não precisa de ninguém. Jesus é suficiente, é eficiente para salvar o pecador, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Deus que se fez carne, então ele é suficiente. Jesus, ele é o Salvador. E quando os judaizantes viam e diziam: se vocês não cumprirem a lei, se vocês não andarem na forma que Deus deu a Moisés, vocês não serão salvos. Essas pessoas estavam excluindo a cruz de Cristo, a sua morte, o seu sofrimento, o seu sangue vertido, como meio de salvação. E estavam dizendo: a salvação é fundamentalmente ligada à performance, à obediência, a uma vida de sujeição à lei. E Paulo diz: não, a salvação é por causa da cruz de Cristo. Sem Cristo não há salvação. Sem a morte de Jesus não há salvação. Se Jesus atendesse aos desafios que foram feitos a ele quando estava na cruz, quando disseram, tanto os judeus quanto os romanos: se tu és filho de Deus, desce da cruz. Se Jesus tivesse descido da cruz, a salvação não teria
assim se efetuado. Então a gente pode dizer que no primeiro momento, os inimigos da cruz de Cristo são aquelas pessoas que tiram mérito, tiram o poder da cruz, do que Jesus fez na cruz. E os judaizantes faziam isso. Tentavam excluir a cruz como meio único da salvação. Mas Paulo também está se referindo aos membros daquela igreja. Alguns deles começaram bem, criam que Jesus Cristo é o único perfeito Salvador e que a sua obra na cruz, nos representando, morrendo em nosso lugar, morrendo a nossa morte, assumindo a nossa dívida. Ele, quando pagou a conta, ele diz: está consumado, não há uma dívida em aberto sequer. Essas pessoas começaram a acreditar nisso, mas um grupo se sujeitou à mensagem dos judaizantes que diziam que Jesus precisava de Moisés para salvar. Sem essa dupla não havia salvação. Então eles estipulavam dietas, o que comer e o que não comer. Eles estipulavam a circuncisão, é necessário manter o símbolo anterior da antiga aliança. É necessário guardar a lei, se você não guarda a lei, você não é salvo. E essas pessoas se afastaram e ouviram que a cruz era o meio de salvação. E Paulo, com lágrimas, olha para aqueles que um dia ele viu se achegando a Cristo unicamente pelo caminho da cruz, se afastando do caminho da cruz e com lágrimas. Um pastor que ama suas ovelhas chora ao vê-los se apartar da cruz e ao mesmo tempo se apartar daquilo que é o coração do Evangelho. A cruz é o coração do Evangelho. Não há salvação sem crer na morte de Jesus. É tão importante a cruz e a morte de Jesus que a Santa Ceia está ligada a esse evento que aconteceu na cruz do Calvário. É tão importante que dos dois sacramentos que Jesus instituiu, o batismo e a Santa Ceia está ligada à morte na cruz. Quando eu digo que a obra da cruz é o coração do Evangelho, você precisa se lembrar do que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O próprio Deus, por meio de Jesus, se encarna para reconciliar com o pecador. E foi na cruz que isso aconteceu. E há um texto que para mim é muito significativo, e o hino que a gente acabou de ouvir cantar corrobora. É quando Paulo, em 1 Coríntios 1, versículo 18, ele vai dizer: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha o começo desse versículo. A palavra da cruz. A cruz fala, não necessariamente a madeira. Eu não sei se vocês sabem disso, mas há nos livros chamados apócrifos e pseudepígrafos, uma história da cruz falando. Eles falavam nesses livros do primeiro século que a cruz falava. Não é verdade, a cruz não fala, a cruz é madeira. Mas quando você olha para o que aconteceu na cruz, há uma mensagem ali. Paulo está dizendo: a palavra da cruz é loucura. Que palavra da cruz é essa? É a mensagem que aquele acontecimento histórico passa para nós, vem a nós. Ainda no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios, agora no versículo 23, Paulo diz: nós pregamos a Cristo crucificado. Essa mensagem é tão importante que Paulo vai dizer que é uma palavra que procede da cruz, e daqui a pouco eu vou dizer quais são essas mensagens que a cruz traz e fala, e a importância de pregar Cristo crucificado, assumindo o nosso lugar, assumindo a nossa culpa, derramando sangue em nosso lugar, pagando nossas dívidas. Inimigos da cruz
Paulo acusa aqueles que se afastam da cruz e que blasfemam a cruz de Cristo. Eu estava aqui fazendo um levantamento histórico sobre os símbolos que os cristãos usaram até a consolidação da cruz. E uma coisa que eu descobri é que até o primeiro século não era tão comum o uso do símbolo da cruz. Não era. No segundo século, eles usavam o símbolo da cruz como sinal da cruz, que os ortodoxos fazem até hoje, que o católico faz até hoje. Já no segundo século era muito usado. Mas antes disso, você vai nas catacumbas de Roma, e eu tive o privilégio de ir em 2008 e conhecer uma dessas catacumbas. Lá você vai encontrar como símbolo do cristianismo que estava ali nascendo, primeiro século, era o pavão, a pomba, a âncora, uma reminiscência do que está escrito lá em Hebreus, que Cristo é a âncora. Eles usavam muito a âncora, ou usavam cenas bíblicas. Eles desenhavam, por exemplo, Daniel na cova dos leões. Eles desenhavam muito um pastor, e isso é muito comum, você vai encontrar muito em Roma e nas cidades, nas imediações de Roma, um pastor com uma ovelha nos ombros. Mas, sobretudo, havia um símbolo, até o segundo século, muito presente na vida dos cristãos, que era um peixe. Até hoje, algumas igrejas, IPLS, você tem um peixe como símbolo. E por que um peixe? Você lembra que os cristãos, eles nesse primeiro século, eles não podiam se identificar como cristão porque eles estavam sendo perseguidos. E o peixe, a palavra peixe é írtos, no grego significa Jesus, Christos, Huios, Filho de Deus, Salvador. Você pega cada letra da palavra peixe em grego, você formula essa frase: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Era um símbolo para dizer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Também um pescador de almas, né? A ideia de que Jesus chamou pescadores e era pescador de almas. Mas era sobretudo esse símbolo. Ou então, você vai encontrar um símbolo que o catolicismo ainda usa muito, que é um P e um X, que são duas letras gregas, que é o Pi e o Rho, que é as duas letras do nome de Jesus Cristo. Cristo ungido. Quando é que a cruz começa a ser usada? Mais no final do segundo século e no terceiro século, quando Constantino, o primeiro imperador romano a ser cristão. Ele disse que teve uma visão, e nessa visão uma cruz apareceu, e ele diz: esse sinal vai te abençoar. E por que os cristãos não usavam muito a cruz como símbolo do cristianismo no início? A razão é muito simples. A cruz era símbolo de condenação. Os condenados é que iam à cruz. Os malfeitores, os ladrões, os traidores. A igreja cristã tinha muito medo de passar essa mensagem, e essa mensagem dizer: não, mas aqueles a quem seguimos é um malfeitor. Só com o passar da consolidação do cristianismo é que eles puderam dizer: a cruz é o lugar onde o Cordeiro de Deus foi sacrificado, morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Então você vai encontrar, na metade do segundo século, ao momento em que Constantino se torna imperador romano, a presença da cruz como um símbolo do cristianismo. Os protestantes, eles usam a cruz, eles evitam o Cristo fixo. Por isso que fala-se do crucifixo, que é um Cristo fixo numa cruz. Nós usamos a cruz, sem o Cristo, porque ele não está mais nela. Não está nem na cruz e nem no sepulcro. Ele ressuscitou. Mas o símbolo da cruz, o lugar onde Jesus morreu por nós, é o símbolo maior. Preste atenção no que eu vou dizer. A cruz não é criação do Império Romano.
vem dos fenícios. Os fenícios diziam o seguinte: eles começavam empalando as pessoas e depois criaram um meio de crucificar. A ideia era a seguinte: essa pessoa é tão indigna que nem colocar debaixo do solo ele é digno. Então ele tem que ficar exposto, virar comida de abutres e de aves de rapina. Era humilhação total. Os gregos trouxeram e depois os romanos. Se você ter, a gente fazendo uma leitura histórica, a própria Bíblia, lá em Deuteronômio 21, diz: maldito todo aquele que for colocado no madeiro. Isso já na época de Moisés tinha esse conhecimento da humilhação pública que era morrer numa cruz. No ano 4 a.C., os judeus, alguns deles foram, quando a cidade foi sitiada, eles foram, os que tentavam fugir eram crucificados. Ninguém conseguia contar o número de judeus que foram crucificados. Quando o imperador Tito, no ano 70, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, ele crucifica uma quantidade enorme de judeus. Então, era um meio de humilhar as pessoas. E só iam à cruz aqueles que eram perigosos, malfeitores, ladrões e traidores. Então você vai falar para alguém que não conhece Jesus de que ele foi morto na cruz, pode afastar ao invés de aproximar. Mas tem algo importante a lhe dizer. Por que Deus escolheu a cruz então? Se era o pior tipo de morte, se era a morte mais humilhante, a morte mais demorada, por que ele escolheu? Por causa do tamanho dos nossos pecados. A situação nossa era tão grave, o nosso pecado é tão escabroso, que era necessário a pior morte, o pior tipo de morte, para que, representando e de alguma forma associando a gravidade do nosso pecado com o pior tipo de morte, para que aquilo fosse capaz de dar o sentido do tamanho do pecado que eu e você temos, do tamanho da miséria que nós vivemos. É necessário que seja algo drástico para dizer: veja o tamanho do amor, mas também veja o tamanho do seu pecado. É por isso que a cruz foi escolhida por Deus. E por que é que nós cantamos que nós amamos a mensagem da cruz? Nós amamos essa mensagem de que malfeitores vão à cruz? Não, nós amamos a mensagem de que só na cruz o símbolo do nosso pecado, da nossa miséria, poderia ser muito bem representado. Nós, depois que fomos perdoados pela cruz de Cristo, vemos na cruz 3 símbolos, e que são marcantes. O primeiro deles, a mensagem da cruz é a mensagem de um amor incomparável, imensurável. Porque Deus dá o seu Filho para morrer por nós. É um amor muito grande. A palavra de Deus vai dizer: vede com que grande amor nos amou o Pai, ao ponto de entregar o seu Filho por nós. É um amor do Pai por nós, é um amor de Jesus por nós. Ele diz: ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente dou, entrego por vocês. Quando você olha para a cruz, você que foi abençoado, salvo pela cruz, você encontra na cruz a mensagem do amor. E é essa mensagem que nós amamos. É essa mensagem que a cruz fala. A mensagem da cruz é a mensagem do Deus que ama. A segunda mensagem é a mensagem do poder. Só a cruz pode reverter o poder do pecado, o poder da morte, o poder da condenação. Só a cruz tem a mensagem de trazer vida no lugar da morte. Daí a razão de ler com vocês há pouco o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 18, versículo 23. Nós pregamos o Cristo crucificado, e essa palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos,
é o poder de Deus em ação. A gente dá muito valor a milagres. E Deus faz milagres. Mas o maior de todos os milagres é Deus pegar uma pessoa morta espiritualmente, porque diz a Bíblia, Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos, capítulo 1 também diz, em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. E esse poder de nos dar vida é por causa da cruz. Terceira mensagem da cruz: o amor, o poder e o perdão. É na cruz que Jesus diz: está consumado, está pago. Paulo, quando escreve aos Colossenses, vai dizer: todo escrito de dívida que era contra nós, ele encravou inteiramente na cruz. Todo escrito de dívida que era contra nós. Por essa razão, meus queridos, é inconcebível viver uma vida espiritual, uma vida cristã, sem a cruz. Parece contradição o que eu vou dizer, mas tem muita pregação que prega um cristianismo sem cruz. Muitas igrejas, muitos pastores, muitos pregadores estão propondo um cristianismo sem cruz. O que eu quero dizer sobre um cristianismo sem cruz? É um cristianismo sem sacrifício. Não, você não tem que matar ninguém, você não tem que fazer um sacrifício, uma penitência, não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas reproduzindo o que Jesus disse antes da sua crucificação. Ele vai dizer: aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. O que é que Jesus está dizendo com isso? Negar a si mesmo são aqueles momentos em que você tem a opção de obedecer a Deus e fazer a sua vontade, o seu querer. O cristianismo sem cruz é um cristianismo que nunca vai optar pelo sacrifício de obedecer a Deus e negar a sua vontade carnal. Então, poucos falam disso, da importância de negar a si mesmo. Isso ainda está valendo. Foi Jesus quem falou. Um cristianismo sem cruz é um cristianismo descompromissado. Um cristianismo com cruz é um cristianismo compromissado, empenhado com o Senhor. Você tem um compromisso com esse Senhor que é Jesus. E você quer amá-lo, servi-lo. Se você é um cristão que não tem esse sentimento de que você tem que tomar uma decisão e tem coisas que vão fazer bem para você e tem coisas que você deseja, mas sabe que vai fazer mal, e você, por negar a si mesmo, para a glória de Cristo, você opta pelo caminho que é melhor, pelo caminho de obedecer. Eu sempre brinco. Na vida tem o ABC. Com Cristo você tem o obedecer. E a gente sabe, quando a gente obedece, é sempre melhor, porque a gente recebe as consequências do obedecer. O cristianismo sem cruz é um cristianismo sem perseguição. E por que sem perseguição? Porque não há compromisso, todo mundo vai te achar legal, porque você é uma pessoa que vai estar se conformando ao padrão do mundo. E Paulo diz, escrevendo aos Romanos capítulo 12, não vos conformeis. A palavra conformar é estar dentro de uma forma, conforma. Quando você é igual a todo mundo, e sua mãe lhe disse, você não é todo mundo. Você não precisa entrar na forma do mundo, você precisa entrar na forma de Cristo. E quando você entra na forma de Cristo, você pode ser perseguido, ridicularizado. Eu lembro que quando me converti aos 16 anos, todo mundo me chamava de irmão, porque dizia, isso é fogo de palha, isso é coisa passageira, e ridicularizavam da minha fé, porque eu era crente. E eu então disse, é isso que eu quero. E aí vem as perseguições, vem as implicações, mas a gente toma uma decisão. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, versículo 12, diz, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora, quando você não vive piedosamente em Cristo Jesus, você não é perseguido.
você não é chacoteado, você não é humilhado, você não é afastado do grupo porque você é um cristão. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O cristianismo sem cruz é um cristianismo só de trono, sem sofrimento. Eu vou trocar isso em miúdos. Quando você olha para a morte de Cristo, você nunca pode olhar a morte de Cristo como um fim. O histórico é: Jesus morreu, ressuscitou e assentou ao trono. A lógica é, para chegar ao trono, para ter momentos de glória, você tem que passar por a cruz. Então muita gente quer viver o céu na terra. É o que a teologia da prosperidade tem inculcado em muitas pessoas. O que vale é o que agora. Deus vai te abençoar agora. Então não sofra mais. Algumas igrejas dizem: pare de sofrer. Ora, eu tenho que levar a minha cruz. A nossa caminhada com Cristo também há momentos de sofrimento. O céu é lá, não é aqui. Só haverá trono se antes você passar pela cruz. Eu estou dizendo então, o cristianismo é uma mensagem de esperança. Primeiro vem a cruz, vem os momentos difíceis para depois vir o trono. E Jesus se sujeitou à cruz para chegar ao trono, ao momento de glória eterna. Paulo diz que há inimigos da cruz de Cristo. E esses inimigos, o destino deles é a perdição. Ao negar a cruz, ao negar a obra de Cristo, eles não têm salvação, estão perdidos. E João 3,16, esse texto tão conhecido de todos nós: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Paulo vai dizer que esses que são inimigos da cruz de Cristo perecerão. Há muitos que vivem. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. Sem Cristo, sem cruz, não há salvação. Depois ele vai dizer que estes têm um Deus, que não é o Deus, o Pai, é o Deus eles mesmos. Eles são norteados pelo desejo do estômago ou dos apetites, sejam eles físicos ou da natureza pecaminosa. Essas pessoas estão presas ao que dita os seus corações, e eles estão mais prontos a fazer o que dita o coração do que a servir Deus. E o Deus deles são eles mesmos, os seus apetites físicos e pecaminosos. O orgulho deles são coisas vergonhosas, coisas que normalmente se escondem. Essas pessoas estão desatreladas a Deus e à cruz de Cristo, que eles começam desavergonhadamente a praticarem coisas que os que têm um senso de temor fazem às escondidas. Isso se torna público. Perdeu-se todo o senso de consciência, de discernimento, e eles perdem a vergonha. Os inimigos da cruz de Cristo pensam apenas em coisas materiais. É o aqui e agora, é essa terra, é conquistar, é ter fama, é ter seguidores, é poder ostentar e colocar nas redes sociais o que tem, onde estão e o que são. Uma caricatura da verdade do que eles desejariam ser e não são. Mas precisam passar a imagem de que são alguma coisa para impressionar outros, mesmo continuando infelizes, tristes, deprimidos e infelizes. Nós somos amigos da cruz de Cristo. Nós somos amigos dessa mensagem de amor, poder e de perdão. E nós devíamos chorar por aquelas pessoas que afastaram a Cristo, se afastaram de Cristo, se afastaram da cruz. Nós deveríamos chorar como Paulo, daqueles que estão perto da cruz, mas ainda não se decidiram por ela, pela obra que Jesus fez. Nós deveríamos chorar quando queremos viver um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem Jesus.
que essa mensagem possa produzir em nossos corações um desejo sincero de ter Jesus como nosso referencial e de entender que o nosso dever é viver por Cristo e pela mensagem da cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos, depois de mais de 2000 anos, Senhor. Quando o Senhor veio aqui à terra e anunciou a mensagem do reino, a mensagem da cruz, o poder da cruz. Nós te louvamos